E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E nesse vídeo vou dar continuidade a esse papo sobre propaganda computacional. Eu até queria pedir desculpa para vocês, mas no vídeo anterior eu acho que eu não gravei o final, né? Acho que na hora que eu estava gravando eu pausei para fazer alguma coisa e continuar. Aí acho que quando eu voltei eu não apertei direito e não gravou, e ficou sem o final. Eu só vi isso depois que o vídeo já estava no ar, né? Porque acho que eu já falei para vocês antes. Eu tenho eu escrevi um programa em Python que ele corta os silêncios do meu vídeo para deixar ele mais limpo. E acho que muitas vezes eu só dou uma passada rápida para ver se não tem algum bug e tal, mas esse programa não tem dado problema. E aí ficou sem o final, quando eu fui ver já estava no ar. Então lamento aí, e a minha ideia aqui é continuar daquele gancho lá do final do vídeo e vamos ver se termina, né? Porque eu falo demais, gente, ô louco, eu falo muito. Ninguém assiste meus vídeos porque eu falei 50 minutos, pouco mais de 50 minutos, e o vídeo. E eu falei 35% do artigo, então vamos ver se eu consigo me controlar um pouco aqui pra gente continuar. Mas o vídeo é esse aqui, ó, propaganda computacional. Em breve esse aqui vai ser o propaganda computacional 2, né, parte 2. Vamos lá então. Como eu falei para vocês no outro vídeo, né, a maneira de redes sociais como Facebook e Twitter conseguindo monetizar o seu serviço é por meio da propaganda, né? Alguma pessoa paga, por exemplo, por um anúncio, e o anúncio vai aparecer para pessoas, por exemplo, se for uma loja, vai mostrar para pessoas da região, né? Se for uma coisa bem local, vai mostrar para pessoas que têm um perfil que se interessariam por aquele produto, né? Mas não adianta você só pagar e deixar o Facebook se virar, ou o Twitter. O ideal é você construir, né, uma mensagem, ou até mesmo o seu site, se for um blog ou coisa do tipo, você construir essa informação de um jeito que na hora que surgiu o anúncio do Facebook, ele seja mais efetivo, porque por mais que o Facebook saiba muito bem, por exemplo, selecionar o perfil de pessoas que pode se interessar, também não faz milagre se o seu anúncio não for bom. Então facilitou muito essa aproximação de uma pessoa que produz algo e a pessoa que vai consumir, né, aquele conteúdo, aquele serviço. E ao mesmo tempo, como eu estava falando no final daquele vídeo, se interessou muito o pessoal que se interessa por produzir propaganda para fins políticos, com uma agenda. Então, se você for uma pessoa bastante esperta de usar essa ferramenta, você consegue produzir anúncios que engajem pessoas da rede social. Então a rede social se tornou uma vitrine muito interessante, inicialmente para fins comerciais, mas de repente tornou-se interessante para fins políticos também. E ao mesmo tempo, todo mundo, mas absolutamente todo mundo virou uma espécie de agenda de notícias, né? Todo mundo virou produtor de conteúdo. Sua mãe, seu pai, sua avó, seu primo, todo mundo passou a produzir conteúdo na internet que acabou se convertendo em informações com um valor comercial assim, bem interessante para a rede social. Só que isso tem outro problema também, explodiu de volumes de informação. É tanta gente postando tanta coisa, coisas até inúteis, né? A foto do almoço, ou reclamando, eu perdi meu voo aqui, né? Então, e se você tem muitos amigos no Facebook, segue muita gente no Twitter e tal, de repente você passou a ter muita gente produzindo muita coisa e não tem nem espaço onde você mostra essas informações, porque se você tiver muitas postagens para mostrar na linha do tempo ou no feed, que a gente chama, né, que é aquela tela assim onde estão as informações, né? Por exemplo, eu abri aqui meu Twitter, esse negócio aqui é o feed, né? São os tweets que são mostrados para mim. Mas no caso, por exemplo, como vocês podem ver aí, eu sigo 1.600 contas.
Como é que o Twitter vai mostrar tudo isso? Se muita gente, se 100 pessoas tweetarem a mesma coisa ao mesmo tempo, o que o Twitter vai mostrar? Né? Será que vai ter espaço para essas 100? Será que ficaria interessante se mostrasse tudo em ordem cronológica? Então, a solução que Facebook, Twitter, o próprio YouTube passou a utilizar são algoritmos que fazem a curadoria dessa informação. Então, eles pegam tudo que tem ali, sejam tweets, sejam vídeos e tal, e pelo perfil de usuário ali que está visitando, ele escolhe o que muito provavelmente o usuário vai se engajar, vai se interessar, vai assistir, né? Só que esses algoritmos, eles meio que são uma caixa preta, né? Você não sabe direito o que leva o algoritmo a tomar a decisão, até porque é muito complexo. Até as pessoas dentro do YouTube, vou até aumentar um pouquinho a fonte, né? Que eu vi que no vídeo e tudo mais não dava para ver direito. Vai ficar um pouco quebrado aqui o logo, mas não tem problema não. Então, você tem esse problema aí. Muito conteúdo, a rede social escolhe. E com o tempo, quem produz... Claro que, por exemplo, o YouTube te dá algumas informações do que é interessante ter no seu vídeo, mas os próprios produtores de conteúdo, os YouTubers, testam muita coisa e vão aprendendo com erros e acertos. E, naturalmente, o pessoal da propaganda para fins políticos também fazem esses testes em rede social. Só que aí... O que vai chamar a atenção do usuário? Você tem que lembrar que se você vai escolher, vai fazer uma curadoria do que vai aparecer para o usuário, você vai ter que escolher o que chama a atenção dele, o que engaja ele, né? E como eu falei no outro vídeo, coisas como raiva, até ódio, medo, tudo isso estimula a pessoa a clicar nesse conteúdo. Então, talvez no começo até não intencionalmente, né, talvez o pessoal da rede social não soubesse, mas à medida que o tempo foi passando, esses conteúdos que geram um incômodo, uma raiva, espanto, eles começaram a se destacar porque o algoritmo considera o total de visualizações que o vídeo tem, o quão rápido, né, ele vai subindo. Então começaram a subir coisas que não se destacavam por conta da qualidade, do quão boa a informação é, mas o que chamava a atenção das pessoas. Inclusive, isso estimulou o surgimento de comunidades de terraplanistas no YouTube, pois a pessoa fica tão chocada, meu Deus, um terraplanista no YouTube, o que esse cara tá falando? Vou lá assistir. E aí ferrou, se você tá assistindo, você tá estimulando o algoritmo a mostrar isso para outras pessoas que têm um perfil tipo o seu, né? E aí vem uma questão muito importante, que é a viralidade, né? O quanto que o conteúdo se espalha, igual uma epidemia mesmo. O algoritmo considera muito isso. As coisas que viralizam muito, esses conteúdos bombam. E à medida que eles vão bombando, a coisa vai sendo retroalimentada, pois mais gente assiste e mais aquilo bomba e mais gente assiste. Aí outros começam a ver que aquele tipo de conteúdo está viralizando assim, e aí vai um efeito em cascata. E assim, a coisa é muito complicada, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com divulgação científica. Até ultimamente eu estava fazendo muitos vídeos de programação, mas eu quero até retomar um pouco. Esse vídeo até é uma dessas intenções, né? O ponto é que a partir do momento que você abriu o leque, assim, tipo, qualquer pessoa pode produzir um conteúdo e viralizar, aí acabou. Todo mundo, inclusive pessoas que querem usar esse tipo de coisa para impulsionar suas narrativas políticas e tudo mais, um abraço. E o que acontece? É muito fácil você viralizar uma coisa que tem um conteúdo muitas vezes errado. Só que é difícil, uma vez a pessoa ter absorvido aquela informação, ela entender que aquilo está errado. Nota que é muito mais fácil você produzir um conteúdo falso para viralizar, para chocar, do que alguém que realmente tem informação, que são poucas pessoas, muitas vezes, produzir algo que desmistifica aquilo, demora mais,
né? É muito mais fácil você produzir pseudociência do que você estudar realmente ciência para mostrar que aquilo está errado. Então, quando você é divulgador científico na internet, você sempre está correndo atrás porque a informação falsa chega primeiro, e a informação que chega primeiro normalmente é a que fica, né? É muito mais difícil você desconstruir aquilo. E você até faz esse trabalho, mas depois de alguns meses aquela informação falsa retorna. Então é muito difícil, é uma disputa muito cruel, muito difícil você ganhar. Até porque a pseudociência vem de coisas que aquela pessoa quer ouvir. Tipo, a pseudociência é muito fácil de se vender. Vamos pegar o caso do coronavírus, por exemplo. Saiu uma série de estudos dizendo que a cloroquina não tem efeito, pelo que eu entendi, nem positivo nem negativo na cura da Covid-19. Só que o que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir que é só você ir na farmácia, comprar uma hidroxicloroquina e beleza, tô curado, tô prevenido, mas isso vende, mas e se eu chegar e falar, olha, não tem um remédio eficaz ainda, a cloroquina não funciona, esse discurso não vende. O que vende é um remédio milagroso, fácil, do tipo, ivermectina, toma, você vai resolver, toma aquele remédio Anita, vai resolver, toma um paracetamol e vai resolver, toma desinfetante, vai resolver, né? A pseudociência é sempre mais charmosa do que a ciência mesmo, né? Então, dito todas essas coisas, é sempre uma corrida que a gente está sempre atrás. Aí o artigo ele traz uma coisa interessante, ele faz uma discussão com as 3 maneiras de você proliferar conteúdo na web. O primeiro é mecanismos de busca, né? Busca do Google, do Bing, do DuckDuckGo. Você também tem os motores de tendências, que seria, por exemplo, os trending topics do Twitter, né, tópicos que viralizam em redes sociais. E você tem, em terceiro, os motores de recomendação, que um bom exemplo disso é o conteúdo que o Netflix sugere para você ou o YouTube, principalmente o YouTube. E os 3 são interessantes para quem é um propagandista, né? Vamos discutir esses 3 agora. A busca é tranquilo, você escreve algo, por exemplo, no Google, e o Google vai retornar as páginas que atendem aquela sua consulta e muitas vezes o seu próprio perfil de usuário, né? Tudo isso é levado em consideração. Inclusive, o Google desenvolveu recentemente podemos dizer que é um algoritmo, né? No caso a gente chama de um modelo de linguagem, chama BERT. Vou até jogar aqui no Google para a gente ver um pouquinho. O Google BERT, seria legal se tivesse uma página do próprio Google explicando esse algoritmo. Eu não achei aqui, vou clicar numa outra página. Achei a página do Google que ele apresenta o BERT. O interessante do BERT é que ele não só considera os termos, mas também o contexto por trás do que você está procurando. Seria como se fosse uma pessoa procurando algo que você pediu, mas assim, ela não vai fixamente nas palavras apenas, ela vai considerar o contexto do tipo, por que o Lucas, que é brasileiro tal e tal, está procurando isso? O Lucas deve estar procurando isso com essa intenção. Então esse algoritmo é capaz de fazer uma análise profunda assim. Igual esse exemplo aí que está na tela, que o cara escreveu. Viajante brasileiro 2019 aos Estados Unidos precisa de um visto. No caso, antes do BERT, ele mostraria uma reportagem dizendo que cidadãos americanos podem viajar para o Brasil agora sem se preocupar com questões de visto. Mas, pelo contexto, obviamente, se um brasileiro está procurando isso, ele não quer saber como que o cidadão americano faz para ir para o Brasil, ele quer o contrário. Então, o BERT ele considera esse contexto e aí mostra a página da Embaixada Americana com as instruções que um brasileiro precisa para conseguir o visto. Então, para vocês verem quão robusta é a busca do Google, né? O Google, usando machine learning e fazendo uma série de treinamentos, ele conseguiu aprender questões ligadas ao contexto. Só que, curiosamente,
O Google ele faz essa indexação, ou seja, essas páginas que vão aparecer na primeira página, que é o que todo mundo quer, qualquer usuário pode competir para aparecer na página do Google. Você cria seu site, em algum momento o robô do Google vai visitar aquele seu site, vai pegar as informações dele e aquilo vai ser considerado para o site entrar na busca do Google depois. Tem até como a gente criar algoritmos que vê quando o robô do Google visitou. E sim, é um robozinho. É como se fosse uma pessoa indo ver seu site, mas na verdade é um robô automatizado do Google. Na verdade, todas as buscas têm seus robôs, né? A Microsoft com o Bing tem também, mas enfim. E como é que eu faço para o meu site se destacar na busca do Google? Para isso, tem um campo de estudos que se chama SEO, Search Engine Optimization, que traduzido seria otimização de mecanismo de pesquisa. Lá as pessoas estudam que coisas o seu site tem que ter para ele se destacar bem na busca. Você aprende técnicas que pessoas especializadas, tem gente que trabalha só com isso, como eu faço para um site se destacar na busca do Google, né? Tem muitas pessoas que só estudam isso. Só que ao mesmo tempo, se você é um cara com intenções não muito razoáveis, você pode, a partir de determinados termos, tentar jogar um conteúdo falso, um conteúdo mentiroso ou com agenda política para enganar as pessoas. Por exemplo, não sei se vocês lembram disso, mas há um tempo atrás, quando você escrevia na busca do Google político mais honesto do mundo, o primeiro resultado que aparecia era de uma fundação dizendo que o Bolsonaro foi escolhido como o político mais honesto do mundo. Você vê que se você aperta a imagem já até aparece isso, né? Bolsonaro é eleito o político mais honesto do mundo. Sem entrar no mérito de ser ou não ser, né? O fato é que não existiu uma fundação que deu essa premiação, né? Então isso é um exemplo de como você pode pegar um conjunto de termos específico, fazer o site se destacar na busca do Google, às vezes uma informação até que não procede, aí você diz para as pessoas, olha, se você jogar isso aqui no Google, aparece isso aqui. E aí as pessoas ficam malucas, né? Aí no caso, o artigo ele dá um exemplo, isso é uma coisa que está até dizendo aí no artigo, que chama vazio dos dados. O que é vazio dos dados? É quando você não tem nenhum site que exatamente atende aqueles termos. Então, aparece um resultado não muito bom naquele lugar vazio. Então, alguém percebe isso, que um conjunto de termos não está mostrando algo relevante, e cria um site que atende perfeitamente aquele critério, aqueles termos, e de repente ele sobe, ele dá uma escalada nas buscas. Aí, no caso, uma pessoa fez uma postagem, por exemplo, quando você escrevia Vitamin K Shoot, que seria tipo, não sei, como se fosse um remédio, tipo uma vacina, uma gotinha, não sei, alguma coisa de vitamina K. E nesse termo, tá até dizendo aqui no texto, tinha muitas coisas de propaganda anti-vacina, dizendo que vacina é danosa, causa câncer. Então você escrevia um termo que parecia algo que está até dizendo aqui, é uma rotina para recém-nascidos. Eu admito que eu não sei muito a respeito, né? Vou até jogar isso no Google para ver o que aparece. Aqui no caso, o Google já deve ter percebido isso. No fim das contas, o Google sempre corre atrás quando alguém manipula a sua busca, mas não tem jeito, é uma perseguição que em algum momento o Google está atrás e alguém que está enganando está na frente. É sempre uma corrida assim, né? Os conspiradores testando os limites da ferramenta e o Google correndo atrás para impedir que isso ocorra. Então esse é o primeiro ponto. Propagandistas podem usar a busca do Google para manipular as narrativas que eles querem. Outro ponto que eu acho que é um ponto bem interessante aqui, está bastante na moda, que é a questão, uma questão assim, que a gente tem visto muito no Twitter, né? Por exemplo, são os trending topics.
A ideia do Trending Topic, né, vou até abrir aqui o Twitter de novo, né, tem os termos aqui, são os termos que estão em destaque no momento, o que está em discussão no momento, né? Quanto mais as pessoas discutem algo de uma hora para outra, muito rapidamente, quando o Twitter percebe, pô, um monte de gente começou agora a falar sobre isso, então isso vira trending topics, até mostra quantos tweets, né? Isso acaba sendo interessante para engajar as pessoas, que a pessoa olha o que está sendo mais discutido e resolve falar disso também. Então é uma coisa que motiva as pessoas a usarem mais o Twitter, a discutir no Twitter. Só que isso acaba sendo bem interessante para manipuladores também. Pela primeira razão, se está todo mundo discutindo uma coisa, você pode fazer propaganda política de algo no meio daqueles tweets, aproveitando que aquilo vai embalar, né, o algoritmo vai propagar aquilo, vai ter pessoas lendo o que está sendo tweetado com aquela hashtag no momento. Então você pode jogar coisas ali que pessoas podem acabar clicando, fazer propaganda de sites seus, né, esse tipo de coisa. Essa é uma possibilidade de manipulação. Por exemplo, se alguém está discutindo alguma coisa ligada à política, do político que é da ideologia A, aí pessoas da ideologia B entram e começam a propagar mentiras ali para quem estiver lendo lá se confunda, enfim, cause uma confusão. Ou pode pegar aqueles tweets que estão ali, tirar no contexto, né, jogar em outra rede, enfim. Agora, a segunda possibilidade, essa é uma possibilidade, né, as pessoas cooptarem, entrarem na discussão alheia, mas outra que é mais complicada é quando você cria um trending topics do zero, né? Que a gente tem visto muito isso acontecer associado ao governo atual, né? Aí, sem entrar no mérito se o governo propriamente dito estimula isso, parece que sim, mas eu não tenho como provar essa afirmação, então não vou para esse mérito, mas o ponto é que alguns atores políticos estão envolvidos em trending topics do Twitter criados do zero. Então você acaba criando uma discussão que originalmente não existe, né? Seja por bots ou por contas ciborgues, igual eu falei lá no outro vídeo, né? Você cria uma espécie de consenso fabricado que está falando aqui. Por exemplo, vamos supor que um político fez algo errado, tipo jogou um papel no chão. Aí criam uma hashtag para ele, tipo político porco, né? Sei lá. Aí um grupo de contas cria uma hashtag do tipo quem nunca errou, ou melhor dizendo, a culpa é de quem não botou uma lata de lixo ali na hora, né? Então você cria uma outra narrativa que tenta justificar aquilo que aconteceu. A questão é que talvez no mundo real não houvesse essa discussão. Ninguém está discutindo se havia uma lata de lixo ali ou não, né? Tirando a culpa da pessoa que jogou o papel no chão. Só que parece que a sociedade está sempre dividida, sempre tem dois lados, e dá a entender que o político tem uma faixa de apoio, né, tem uma base de apoio, melhor dizendo, que na verdade não existe. E o que acontece, como até está dizendo, aqui eu até destaquei isso, porque eu achei essa parte bem importante, tudo isso, muitas das vezes, a ideia é jogar isso para ver como a mídia tradicional, TV, jornais, vai falar disso ou não. Porque se for feita uma reportagem dizendo o engajamento dessa discussão na internet, você sabe, por exemplo, tem jornais que mostram, né, por exemplo, coisas que são tweetadas, né? Se os repórteres, se os jornalistas pegam essa outra discussão e dizem, ela é falsa, ela está sendo artificialmente criada por bots, já gerou um problema, pois aquela discussão que não era para estar ali, de repente está ali, né? Ela foi fabricada, numa situação normal ela não apareceria, só que ela apareceu.
e só dela ter aparecido, ela já entra no imaginário das pessoas, né? Já entra, assim, as pessoas passam a ter a consciência de que aquela hashtag existe. Agora, outra possibilidade é os jornalistas ignorarem. Vamos fingir que essa hashtag aqui não é tendência porque ela tem robô. Então vou ignorar, simplesmente não vou falar dela. Você já cria na cabeça das pessoas, veja como aquela TV mente, pois a nossa hashtag ela tá sendo mais compartilhada que a outra e os jornais ignoraram. O jornal tá de sacanagem, o jornal quer derrubar meu político, né? Então, inclusive de pessoas que estão usando essa hashtag organicamente, né? Elas viram a hashtag e se interessaram. E aí você cria um reforço nesse grupo, nessa comunidade, que aquele jornal mente, né? Está ignorando a verdade. Então, meio que ferrou. Se você joga uma hashtag fabricada e ela entra na discussão de todo mundo, e tá todo mundo na internet lendo, tem muita gente no Twitter, acabou, né? O propagandista ganhou aquela batalha, pois ele fez aquela hashtag que não era para estar ali aparecer, muito provavelmente, né? Inclusive, eu vou até falar uma coisa para vocês. Algumas das táticas são até meio ardilosas, né? Por exemplo, se tiver uma hashtag estou com fulano, né? Estou com fulano. Vamos supor que fulano é o meu candidato. Ok, mas eu posso inundar os Trending Topics botando outras hashtags, inclusive com uma letra escrita errado, tipo, estou com Fujano. Muita gente vê, tem uma letra trocada ali, haha, olha como o pessoal que compartilha Trending Topic com robôs são burros, né? Eles digitam uma coisa errada e aquilo propaga. A intenção dessa tática é, primeiro, colocar outras hashtags que apoiam aquele político para mostrar que não só há um consenso, mas a maioria completamente apoia aquele político, mas faz as pessoas que estão indignadas e compartilham essa mesma hashtag para dizer haha, olha como eles são sacanas, não sei o que, e propaga aquilo também. Na verdade, todo tipo de ação que você realiza contra propaga. Se um político posta algo absurdo e você vai lá responder, ou você retuita, né, você recompartilha aquela postagem criticando, o Twitter vai entender, nossa, tem tanta gente respondendo esse tweet, tem tanta gente compartilhando esse tweet, ele é bom, então vou fazer ele aparecer mais na linha de tempo de todo mundo. Então, é uma guerra que o único jeito, talvez, que você pode levar mais vantagem por exemplo, vamos supor, essa hashtag aqui, vou pegar aqui, por exemplo, sei lá por que tá aqui Jorge, por exemplo, sei lá por quê. Mas vamos supor que essa hashtag é um spam. Eu prefiro, é melhor você clicar aqui e dizer, esse assunto é abusivo ou prejudicial, ou esse é spam. Se muita gente fizer isso, o algoritmo do Twitter pode entender e talvez fazer aquilo não ser tão compartilhado. Então talvez essa seja uma melhor forma de combater do que responder ou compartilhar. Vamos supor que esse tweet que eu fiz aqui, ele é abusivo ou ofensivo. Aí eu clico aqui e, não, no meu próprio tweet acho que não dá para fazer isso, né? Deixa eu pegar um outro tweet. Por exemplo, tem esse tweet aqui do Lucas Camargo. Vamos supor, eu vou apertar aqui, denunciar tweet. Vamos supor que tem alguma coisa indevida aqui. Então, é melhor você fazer isso do que propagar ou compartilhar esse tipo de coisa. Eu acho que não resolve, o Twitter não se dedica muito a resolver esse tipo de coisa, mas é uma melhor forma de você combater do que propagando mais aquela informação, que é isso o que os propagandistas querem, né? Uma terceira possibilidade que está aqui são os motores de recomendação. Tem até um exemplo aqui que eu acho bom, né? Por exemplo, se você vai na loja da Amazon e você compra um livro sobre jardinagem, igual está ali, a Amazon vai aprender isso
E se sair um outro livro de jardinagem novo, outro do mesmo autor, ou um outro livro de jardinagem relacionado ao que você comprou, ele vai sugerir para você, pois muito provavelmente você pode se interessar em comprar. Você já comprou um de jardinagem, né? Esse tipo de seleção é o que a gente chama de filtragem baseada em conteúdo, mas tem a outra também, que é a filtragem colaborativa, e essa é a mais perigosa. Tem até um exemplo aqui no próprio texto de que o Pinterest faz isso, né? O Pinterest, eu nunca usei muito o Pinterest, mas assim, você marca conteúdos que você gosta, te interessa, né? Por exemplo, a minha esposa acessa muito o Pinterest para ver coisas de design de interiores, que é um tema que ela se interessa muito como hobby. Só que esse tipo de filtragem colaborativa, ele sugere para você conteúdos baseados em outras pessoas com perfis parecidos com o seu, pois se a minha esposa gosta de conteúdo de design de interiores, às vezes outra pessoa que também gosta de design de interiores vai curtir aquele conteúdo, então conteúdos que ela gosta também são mostrados para essa outra pessoa, pois a outra pessoa pode gostar também. Só que isso em coisas como o YouTube pode ser bem perigoso, pois olha só que situação, o algoritmo ele não sabe, ele não entende a semântica do que ele está compartilhando, ele simplesmente associa coisas. Então, um conteúdo que pode ser mostrado de uma pessoa para outra pode ser, por exemplo, de coisas de teoria da conspiração. Se eu gosto de teoria da conspiração, por exemplo, outra pessoa que gosta de teoria da conspiração também vai ver aquele conteúdo. Só que aí ele pode acabar descobrindo novas teorias da conspiração que ele não saberia se não fosse por conta daquele algoritmo, né? Um exemplo aqui, eu não sei se foi no YouTube que isso aconteceu, mas, né, por exemplo, vamos supor que tem um grupo de pessoas que gostam de ver conteúdos, por exemplo, que o 11 de setembro foi um ataque interno, né? Os Estados Unidos fez um ataque nele mesmo, enfim, com alguma narrativa aí esquisita. Aí, para essas pessoas, né, ou pessoas relacionadas que viram esse conteúdo, acabaram sendo colocados para elas uma outra teoria da conspiração muito bizarra, que foi o Pizzagate nos Estados Unidos, que foi uma teoria de que políticos democratas, inclusive a Hillary Clinton, tinham no porão de uma pizzaria um esquema de tráfico de crianças, né? Assim, você tem provas para dizer uma coisa dessas? Acredito que não, né? Acredito que não, né? Com certeza não. E assim, o algoritmo não está errado, porque o algoritmo vê o que uma pessoa gosta, vê o que, se aquela outra pessoa gosta daquilo, também vai sugerir para ela também. Até por isso, né, tem algumas pesquisas sendo feitas de como, talvez por filtragens desse tipo, o YouTube tenha motivado, estimulado um surgimento de uma comunidade de extremistas, alguns de radicais à direita. Não que não existam, por exemplo, radical à esquerda, mas assim, ficou público e notório isso acontecendo em relação à direita. Tem até um texto que eu vou botar na descrição desse vídeo que eu acho que é interessante, que é esse aqui, ó. Opa. Como como o YouTube radicalizou o Brasil, né? Aí tem todo um texto assim, dando exemplos disso. Eu vou botar na descrição depois, que eu acho que esse texto é interessante para exemplificar isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, no fim das contas, o algoritmo não está preocupado com a precisão factual, se é um conteúdo que pode estimular problemas no mundo real, violência. O algoritmo simplesmente analisa dados, sinais e projeta essas coisas, faz classificações, né? E como o volume de dados é imenso, você ter uma intervenção humana analisando isso tudo sempre complexa, pois é sempre uma corrida, como eu falei para vocês, né? Se
Se o pessoal da rede social toma o cuidado de diminuir a dimensão daquilo, aí vão estar atacando de outro lado para outra coisa repercutir. Então, é sempre uma disputa muito complicada. E esses algoritmos estão suscetíveis à manipulação, e esse é o grande problema. Aí aqui tem um exemplo interessante que o Facebook removeu editores humanos de uma tarefa de listar tópicos de tendência, tipo um Trending Topics, pois estava ocorrendo a alegação de que os humanos estavam muito enviesados contra a mídia conservadora. E não tem jeito assim, pessoas vão ter algum enviesamento, algum preconceito. É muito difícil você ser neutro, né? No próprio jornalismo se discute muito isso, né? Mas o pessoal pensa, então vou botar o algoritmo para resolver esse problema, e beleza, o algoritmo ele é neutro. Só que não é bem assim. O algoritmo é neutro, mas os dados que alimentam ele não vão ser neutros. Se você dá um conjunto de informações que faz com que o algoritmo apanhe de uma coisa preconceituosa, ele vai disseminar uma coisa preconceituosa. Eu vou dar até um exemplo aqui meio polêmico, né, para ilustrar isso, mas vamos supor, tem um artigo, vou botar na descrição depois um artigo de chineses, que eles fizeram um treinamento assim, usando informações de presidiários e não presidiários para tentar prever se uma pessoa tem tendências a ser presidiário ou não. Eu acho errado, né, você fazer esse tipo de análise. Por exemplo, vamos trazer isso aqui para o Brasil. Se eu fizer uma demografia, no caso de prisões aqui no Brasil, eu posso descobrir que, por exemplo, pessoas que são negras estão em mais volume em prisões, então eu vou dizer que quem é negro é mais suscetível a cometer crimes? E assim, não, você tem toda uma raiz histórica que levou a isso, né? O nosso país ele é uma mescla de escravos que vieram na África, de indígenas, de pessoas vindas da Europa, da Ásia, né? Você tem toda uma mistura. E essas pessoas advindas, por exemplo, da África, muitas vezes indígenas também, eles sempre ficaram mais à margem da sociedade desprotegidos. E isso, não tem como você dar um reset nessa história, né? Isso repercute de diversas maneiras até hoje. Então, se você entrega uma determinada informação, o algoritmo vai replicar aquela informação. Se você entregar uma informação enviesada, não tem jeito, o algoritmo vai ser enviesado. E no caso, no caso do Facebook aqui, quando eles deixaram o algoritmo para decidir o que ia para o Trending Topics, acabou que histórias, notícias imprecisas começaram a viralizar, né? Não é tão difícil assim você manipular um algoritmo, é só você ter recursos e testar até que você descobre um meio de furar aquilo, né? Se você ficar trabalhando só em cima disso, ter uma equipe, empresas por trás, eventualmente você vai conseguir furar, né? O que é muito maluco, pois o próprio artigo fala que quando surgiu a web originalmente, né, que ela democratizaria o acesso de toda a informação, e não está acontecendo isso. Você dá acesso à internet para todo mundo, mas isso não significa que todas as informações têm a mesma chance de chegar, ou mesmo se as informações corretas vão chegar. No fim das contas, os algoritmos, seja de recomendação, buscas ou de tendências, né, de tópicos, de redes sociais, eles acabaram se tornando um sistema que foi manipulado por uma série de atores, né, grupos com alguns interesses políticos. E aqui tem um exemplo até mais forte, que é com relação ao ISIS, né? O ISIS, você talvez não conheça ele por esse nome, mas ele é o Estado Islâmico, né? Lá fora ele é chamado de ISIS, Islamic State, não sei o que. De 2012 a 2016, eles mudaram um pouco
as suas formas de trabalhar, e assim, o Estado Islâmico se tornou muito midiável, né? Ele usou e abusou de recursos e estratégias online para divulgar, né, suas ideias, suas propostas. Chegou ao ponto de, em alguns momentos, eles postarem vídeos no YouTube que depois eram jogados no Twitter e no Facebook para disseminar as ideias deles, buscar pessoas para integrarem, né, o grupo deles. Começaram a criar uma série de contas no Twitter e assim recrutar pessoas, ou tentar mostrar o lado deles, né, tentar justificar a atitude deles, ou mesmo dizer, olha, eu digo que esse atentado aqui foi nosso, né? Muitas vezes o atentado não é deles, né? Uma outra iniciativa aleatória de uma pessoa, mas como ninguém diz, fui eu, né, que realizei o atentado, eles vão lá e falam, não, foi a gente, esse cara é um agente nosso, criando assim uma coisa de medo que as pessoas começam a pensar, meu Deus, o Estado Islâmico está em todos os lugares, os tentáculos deles estão por tudo que é lugar, né? Então, até um jornalista aqui, Nick Bilton, ele disse que o Estado Islâmico seria a startup de tecnologia mais mortal do mundo. Tipo assim, eles tinham equipes, né, grupos de pessoas só voltados para essa coisa meio do marketing deles. Né? Acho que até recentemente o cara que era responsável por essa estratégia de marketing digital deles foi morto num dos ataques. Eu não sei de quem agora, se foi dos Estados Unidos, né? Eu acho que eu ouvi isso no Xadrez Verbal tem algum tempo. Mas, enfim, os caras estavam em muitos lugares, Twitter, Facebook, no Telegram. E se uma rede chuta os caras de lá, eles voltam de outro jeito, eles vão para outros, assim, é muito difícil você combater isso. E o que é bizarro é que, assim, eles não escondem que são eles, com as táticas deles. Né? E eles têm uma propaganda do tipo, nós estamos combatendo os imperialistas, né? E nem vou entrar muito nesse mérito histórico e político, mas assim, eu não estou passando pano pro ISIS, né? O que eles fazem é muito errado, mas eles tentam jogar a narrativa deles para convencer as pessoas, né, que o que eles estão fazendo, defendendo o Islã, né, segundo eles, por um califado utópico, enfim. Né? Aí eles botam fotos, por exemplo, de jihadistas, né, as pessoas que lutam nessa guerra santa e tudo mais, e coloca esses caras segurando gatinhos, fotos deles, né, fazendo coisas humanas, né, sendo homens de família acolhedores, amigáveis. E ao mesmo tempo eles postam vídeos decapitando pessoas, né? Até uns anos atrás isso estava acontecendo muito, né? Eles faziam pequenos vídeos, curta-metragens no formato de videogames para chamar a atenção de pessoas. E assim, se você joga isso no mundo inteiro, vai ter pessoas que vão achar aquilo legal e de repente vão correr atrás para serem recrutados, né? Pessoas dos mais diferentes países, né? A gente já viu em jornais exemplos desse tipo. Da mesma forma, né, aí o artigo mostra exemplos de números, né? O Estado Islâmico em 2014 eles tinham entre 46 mil e 70 mil contas do Twitter, segundo o próprio Twitter. Tudo isso que eu estou relatando para vocês de informação está no artigo original do Computational Propaganda. Né? Tudo isso que está no texto que eu estou mencionando para vocês. Aí da mesma forma, né, eu vou andando um pouquinho mais rápido, que eu não queria que esse vídeo tivesse parte 3, mas da mesma forma, os russos também criaram umas narrativas parecidas para tentar influenciar na eleição americana, pois dificilmente eles conseguiriam entrar nas redes de TV e tudo mais, fazer esse tipo de coisa, mas pela internet é fácil, pois eles postam uma coisa do país deles, né? E aquilo cai na rede social de americanos e assim, muita coisa bem produzida, né? Até mesmo vídeos, tem um exemplo aqui que apresentava 2 homens negros conversando em um estilo popular na cultura vlogger, né?
para chamar a atenção de americanos, para você ver que é uma coisa bem projetada. Até porque nos Estados Unidos você tem essa questão racial assim muito forte. Não que no Brasil não tenha, não queria falar do Brasil agora nem comparar, mas você tem nos Estados Unidos uma tensão racial muito grande, né? E isso acaba sendo estimulado nas eleições. Pois vamos dizer assim que nessa tensão racial você vai ter grupos que vão acabar tendo algum tipo de afinidade política, aí um vai ter medo do outro, enfim. E isso foi usado pelos russos para estimular votos, né? Tudo dá a entender que eles tentaram influenciar na eleição em favor do Trump, né? Teve muita investigação em cima disso. Eu nem sei se eles já concluíram alguma coisa a respeito dela. Parece que eles concluíram que sim. E em muitos aplicativos, o Reddit, o Tumblr, o Medium, encontrou evidência de atividade russa. A agência russa de internet usou uma série de aplicativos e criou muitos memes, né? Eu queria dar um destaque para essa questão dos memes também, vai chegar aqui no texto. E eles falaram de muitas coisas que mexem com os americanos, como direitos LGBTQ, cultura religiosa, né, secessão, né, porque você tem uma tensão ainda de pessoas que se definem confederados, né, coisa que remete à guerra civil que eles tiveram, né, enfim, né, como eu estava explicando para vocês, na história não tem reset, coisas que acontecem há 100, 200 anos ou até mais antes repercutem até hoje de alguma maneira. Então usou-se muito essas narrativas, essas questões históricas no meio das redes sociais para justamente influenciar pessoas a agirem de uma determinada maneira, irem votar, não irem votar. E com a investigação em andamento, eles concluíram que foi produzido conteúdo totalmente negativo, tanto em relação à direita quanto à esquerda, quanto à candidatura da Hillary Clinton, né? A eleição nos Estados Unidos, que estava muito dividida, muito parelha, acabou que, segundo a investigação, que todo esse conteúdo jogado na internet pode ter dado uma empurradinha para talvez o Trump ganhar, né? E vocês podem pensar, mas como assim conteúdo à direita e à esquerda, né? É porque a guerra não era só para as pessoas, por exemplo, votarem no Trump, mas também para elas desistirem de ir votar na Hillary quem tivesse uma tendência mais democrata, né? E aí vamos falar dos memes um pouquinho, né? O termo meme surgiu do livro O Gênio Egoísta. Vou até botar aqui para vocês. Eu acho que eu me sinto um pouco mais confortável para falar sobre ele, pois eu li esse livro do Richard Dawkins. Apesar do Dawkins estar um pouco biruta hoje em dia, falando até de eugenia, né, recentemente, o livro dele em si é muito bom, né? Ele para resumir, né, até porque eu não sou biólogo, eu não gostaria de me estender muito nisso, ele tenta colocar como a teoria da evolução, né, que fala como os seres mais adaptados sobrevivem, né, que isso poderia ter ocorrido em nível de gene mesmo, que na verdade o gene que estaria por trás da sua sobrevivência, e nós somos máquinas de sobrevivência para o gene poder se disseminar, poder se espalhar, né? E o Dawkins dá uma série de argumentos para explicar na visão dele por que isso ocorre, né? Mas aí o ponto é que o Dawkins apresenta um termo muito interessante que é o meme, pois da mesma forma que o gene é uma unidade de replicação que vai se espalhando entre os seres vivos, né? Você vai ter diferentes genes aí juntos compondo o que é você. O meme seria também uma unidade de cultura, né? Por exemplo, um pensamento que eu tenho que vai se espalhando entre outras pessoas e de repente está na cabeça de todo mundo, né? Ele surgiu nesse sentido, pois o Dawkins relata no livro que nós, seres humanos, somos diferentes dos outros animais, pois a gente desenvolveu cultura, e uma vez desenvolvendo cultura,
a gente tem também essa unidade de cultura que a gente espalha entre outros seres, e da mesma forma o meme está lá, de certa forma, lutando pela sua sobrevivência, pois um meme que viraliza mais vai fazer outro desaparecer. Só que isso acabou caindo nessa coisa de fotos com uma letra branca grande dizendo alguma coisa, né? Tipo nesse formato assim, né? Você tem a foto e um texto branco com contorno preto dizendo alguma coisa. Meio que o meme se tornou isso hoje em dia, uma coisa bem cultura de internet. Só que o que acontece? O meme se tornou uma ferramenta para espalhar a informação também, que acabou ficando muito, muito interessante, pois o meme é muito, muito fácil de ser compreendido, pois é uma foto e um texto muito pequeno. E de repente as pessoas começaram a formar sua opinião. Por exemplo, você tem discussões super complicadas, aí a pessoa vai lá e simplifica com uma foto e uma frase. E de repente aquilo forma a visão do indivíduo, né? Isso é muito amplamente usado em eleições e virou uma forma de propaganda no sentido de agenda política mesmo, né? Muitos políticos usam esse tipo de recurso, né? A gente já viu, por exemplo, o próprio Trump tweetando um meme que tá ele na luta livre lutando contra uma pessoa que, na verdade, no lugar da cabeça dela você tem uma emissora de TV, né? Deixa eu ver se eu acho isso. Eu não achei o GIF aqui, mas assim, é um vídeo mais antigo que de brincadeira tá o Trump numa luta livre, só que no lugar da cabeça da pessoa com que ele tá lutando, de repente aparece a emissora, que no caso é a CNN. Então é assim, é uma coisa que chama muito a atenção e espalha uma ideia, né? E alguns governos autoritários percebem que o meme ele ajuda a criar uma imagem sobre alguém, né? Tanto que, por exemplo, tem países que proíbem memes, né? Países autoritários. Por exemplo, a Rússia proibiu o meme que fez o Putin parecer um palhaço gay. E a China proibiu um meme em que o presidente Xi Jinping foi reimaginado como ursinho Pooh, né? O ursinho Puff. Então, assim, o meme tende a diminuir, ridicularizar a imagem de uma figura de autoridade, né, simplifica discussões complicadas, e esses governos autoritários perceberam o perigo disso e cortaram o mal pela raiz. Só que nos países que você tem uma liberdade de expressão maior, né, passou a virar uma guerra de narrativas usando o meme, pois o meme é uma coisa muito simples de espalhar e qualquer pessoa entende. Se você pegar uma teoria política muito complicada, por exemplo, seja o liberalismo, seja o comunismo, que você precisa pegar livros para estudar e entender essa teoria, mas por que você não pega simplesmente uma frase assim, em algum contexto, uma imagem, e as pessoas formam a sua opinião com aquilo? Então, virou uma ferramenta de propaganda que facilita a propagar uma determinada ideia. É uma coisa que, por exemplo, no WhatsApp é bastante usada até hoje. Às vezes um vídeo curtinho não deixa de ser uma forma de meme, né? Aí, assim, tem mais coisas, né, aqui no texto. Por exemplo, pesquisas de como informações falsas se propagaram mais no Twitter do que informações verdadeiras, né? Tá dizendo aqui no texto também. Os proprietários das plataformas como Twitter, Facebook e tal, eles estão numa situação de como combate isso, né? E acho até que num receio de tomar partido, os caras acabam não agindo, né, e deixa bots se propagarem, pois se você começa a derrubar contas robôs e tal, que em algumas vezes, não é sempre não, mas de vez em quando essas redes fazem isso, derrubam botnets e tal, de repente a rede social passa a ser comunista, passa a ser liberal, né, não sei. Então, de maneira geral, as redes sociais elas têm um pouco de medo de tomar um partido.
Inclusive nos momentos que deveria agir, acaba não agindo. E o ponto é que, assim, talvez a melhor forma de você resolver esse problema de fake news, notícias falsas, é você realmente alfabetizando as pessoas em relação a isso, fazendo elas entenderem como identificar uma notícia falsa, como verificar que uma informação, ou pelo menos como suspeitar de que uma informação é falsa, como checar a informação real, voltar a ter confiança na imprensa, nos cientistas, porque tem esse outro problema também. Alguns políticos que estão no poder, eles estão fazendo um combate contra a imprensa, contra cientistas, para que a voz que unicamente seja ouvida seja a deles, né? E alegam que se não fizerem isso, o jornal vai derrubar, né? O cientista vai derrubar o governo dessas pessoas. Então, basicamente isso, né? Um resumo de toda essa discussão. Como a propaganda computacional é um problema que, honestamente, não sabemos direito como resolver, e como ela é fomentada por meio de memes, de trending topics que não condizem tanto com a realidade, tem um volume de mensagens muito maior do que provavelmente é discutido no mundo real, e de repente aquilo entra na discussão das pessoas de uma maneira um tanto artificial. Então, chegando ao ponto de quem faz isso nem se preocupa se descobrirem se é bot, não. Na verdade, acho que o receio deles é caso a justiça entenda isso como algo ilegal, principalmente em eleições, isso é uma coisa ilegal, mas até pela rapidez como é a tecnologia, às vezes demora para... Às vezes não, realmente demora para a justiça reagir na mesma velocidade. Tá certo, gente? Acho que eu vou terminar aqui porque foi uma discussão muito longa. O outro vídeo teve quase 1 hora, esse aqui vai ter quase 1 hora também. Depois eu acho um outro artigo para a gente fazer outras discussões nesse sentido. Se vocês gostarem, digam aí nos comentários. E é isso, muito obrigado, valeu. Visita aí o meu canal, que tem bastante conteúdo ali. Eu pretendo colocar mais conteúdos assim de divulgação mesmo, para bater um papo com vocês. E é isso, valeu, obrigado.